Então temos aí, módulo 7980 fala sobre equações literais. É fato que toda equação do segundo grau apresenta a escrita de letras. Afinal, as incógnitas são dadas por letras. Ocorre que, em casos específicos, além das incógnitas, temos outras letras, chamadas de parâmetros. Um exemplo é a forma geral da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Os coeficientes a, b e c são os parâmetros. Esse tipo de equação é conhecido como equação literal. Neste modelo de equação, deve-se definir qual é a incógnita, sendo as raízes dessa equação dadas geralmente em função desses parâmetros. A resolução desse modelo de equação é semelhante ao que já foi comentado anteriormente, devendo-se considerar cada parâmetro como se fosse um valor numérico, né? Ou seja, para cada letra tem um número, como se fosse um número. Veja por exemplo, sendo x a incógnita da equação, então eu tenho 8x² menos 32a² igual a zero. Determine seu conjunto de solução. Nessa equação literal, temos como parâmetro, resolvendo pelo método convencional, isolando x, temos, né? Então, 8x² igual a 32a². Então, se isolou a constante, né, ali, o 8 com x², tá? Então, o que acontece? Tudo que está multiplicando eu passo para o outro lado dividindo. Então, fica 32a² dividido por 8, que dá 4a², né? Tirando a raiz quadrada, porque esse 2 vira uma raiz, como é uma equação de segundo grau, fica mais ou menos. Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de a, 4a². A raiz quadrada de 4 é 2 e de a² é a. Então, x é igual a mais ou menos 2a, né? Então, conjunto de solução, 2a e menos 2a. B. Sendo x a incógnita da equação 10x² mais 16xp igual a zero, determine seu conjunto de solução, né? Nessa equação literal, temos que P como parâmetro. Resolvendo pelo método convencional, né, isolando x, né, fatorando o binômio dado temos, né? Então, fatorando x, 10x² mais 15xp é igual a 5x que multiplica 2x mais 3p igual a zero, né? Então, automaticamente, 5x igual a zero, né? Então, x igual a zero. Depois, 2x mais 3p igual a zero, né? X igual a menos 3p sobre 2. Então, como conjunto de solução, zero, né? E menos 3p meios, né? Os dois exemplos anteriores podem ser resolvidos com o uso da fórmula de Bhaskara. Entretanto, pode ser um método mais trabalhoso, né? Então, como nesse caso aqui, né, eu tenho A, tenho B, mas não tenho C, eu uso a forma fatorada, que é bem mais simples, né? Se for usar a equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, também dá para resolver, porém, um pouco mais trabalhoso. Continuando, na página seguinte diz assim, né? No caso de equação do segundo grau completas, onde eu tenho A, B e C, a fórmula de Bhaskara pode ser usada com mais eficiência. Veja o próximo exemplo, né? Sendo x a incógnita da equação, x² menos mnx menos 6m² n² igual a zero. Determine seu conjunto de solução, né? Nessa equação literal, temos mn como parâmetro. Resolvendo pelo método convencional, usando a fórmula de Bhaskara, temos a igual a 1, b mn, menos mn, e c, menos 6m², n², né? Como ele colocou aqui, cada um. Então, delta é b² menos 4ac, então onde é b, ele coloca menos m, menos mn², menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 6m², n², né? Então, aplicando aqui a potência, né? Vamos aplicar m² positivo, né? Negativo, como é par, fica positivo, m², n² mais, né? Menos vezes menos dá mais, 4 vezes 6, 24, m², n², né? Então, delta é igual a 25m², n². Né? Tirando a raiz quadrada dele, que vai ficar dentro da raiz, né? Então, vai ficar menos da equação, só que b é menos mn, né? Daqui, menos mn, então fica menos, abre parênteses, menos mn, mais ou menos, raiz quadrada de 25, m², n², dividido por 2a, o a é 1, 2 vezes 1, né? Ok? Então, aqui, menos vezes menos é mais, fica positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 25, m² n² é 5mn, né? Então, primeiro eu vou fazer com mais, depois com menos. Então, vai ficar x1 mn mais 5mn dividido por 2. Né? Então, somando aqui, vai ficar 6mn dividido por 2, 3mn.
Depois, mn menos 5mn, vai ficar menos 4mn dividido por 2, que é menos 2mn, né? Então, conjunto de solução, menos 2mn e 3mn. Neste momento, apresentamos um estudo particular sobre equações literais, associada à equação de segundo grau. Há, entretanto, variados modelos de equações literais. Observe que é um modelo de equação que exige maior atenção, sobretudo quando há mais de um parâmetro. Não deve ser entendida, contudo, como necessariamente mais difícil, uma vez que a lógica de resolução, como mostrando os exemplos, é muito semelhante à que já foi discutida nos modos anteriores. É interessante verificar, inicialmente, se a equação de segundo grau é completa ou incompleta, né? De acordo com as incógnitas dadas, direcionando assim um método de resolução mais eficiente, né? Então, se for uma equação incompleta do segundo grau, não é necessário fazer Bhaskara, né? Dá para fazer pelo método convencional. Se tiver uma equação completa, a lógica da solução é usar a Bhaskara para poder chegar numa conclusão referente aí à equação dada, né? Então, como exemplo na prática, vamos lá para o nosso exercício de aplicação, que é na página 97, né? Que diz o seguinte, né? A questão número 1. A área de um quadrado de lado medido x metros corresponde ao quádruplo da área de um quadrado menor com um lado de medida y, também em metros. Sobre essa ideia, faça o que se pede. Letra A. Escreva a área do quadrado de lado x. Se o lado é x, vezes x quadrado. A letra A está respondida. Na B, escreva a área do quadrado de lado y. Y quadrado. Y vezes y quadrado. C, escreva uma equação que relaciona as duas áreas anteriores de acordo com a informação dada inicialmente. Calma lá. Escreva uma equação que relaciona as duas áreas anteriores. Relaciona as duas áreas anteriores. O que diz lá no começo, lá na questão? A área de um quadrado, x, né? A área de um quadrado, corresponde, ou seja, é igual ao quádruplo de um quadrado menor. Vou chamar ele de y. Então, o quadrado é igual a 4 vezes um quadrado menor. Se tem um quadrado de lado y menor, então y vezes y é o quadrado. Então, um quadrado é igual a quádruplo desse menor, que é x4, que é y quadrado. Ok? Deu para entender? Então, aqui vai ficar x quadrado igual a 4y ao quadrado. Na D de dado, considerando que x maior que zero e y maior que zero, resolva a equação anterior tendo x como incógnita. Então, x é incógnita, ele quer o valor de x, né? Então, x ao quadrado igual a 4y ao quadrado. Então, x é igual a raiz quadrada de 4y ao quadrado, né? Então, x é igual a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de y ao quadrado é y, né? Ok? Professor, mas não é uma equação de segundo grau? Sim. Então significa que fica mais ou menos 2y? Sim. Só que ele fala que x tem que ser o quê? Maior que zero. Então x tem que ser maior que zero. Então y igual a x igual a 2y, né? Essa é a resposta. Ok? Perguntas? Então, na próxima vai falar assim, y como incógnita. Então, ele quer saber o valor de y, tá? Então, o que acontece? Eu vou inverter aqui, ó, tá? Aqui eu vou inverter. Vou botar o 4y ao quadrado por primeiro membro e x quadrado por segundo. Vou só inverter. Então, vai ficar 4y ao quadrado igual a x quadrado. Ok? Tudo que está multiplicando, passa para o outro lado
dividindo. Então, y é igual a raiz quadrada de x quadrado sobre 4. Né? Então, y é igual a raiz quadrada de x quadrado é x e de 4 é 2. Ok? Então, como é uma equação de segundo grau, y tem que ser maior que zero, então y é igual a x sobre 2, né? Ou x vezes. Posso continuar? Vamos lá. Vou passar a página, tá? 2. Resolva cada equação literal dada como a incógnita x, ou seja, ele quer o valor de x. Tá? Então, vamos isolar aqui. Olha só, essa aqui é uma equação incompleta, né? Veja que esse menos 25b quadrado não acompanha x. Então, dá para isolar primeiro membro e segundo membro, né? Então, vai ficar 9 ao quadrado, x ao quadrado, igual a 25b ao quadrado. Esse 9, a gente sabe que é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado, igual a 25b ao quadrado. Certo? Veja que o expoente tudo é 2, né? Do primeiro membro. Então vai ficar 3ax elevado ao quadrado igual a 25b ao quadrado. Ok? Tudo bem, porque o expoente tudo é 2, então eu posso fazer isso. Então, esse cara aqui vai virar uma raiz, então 3ax é igual a raiz quadrada de 25b ao quadrado. Perguntas? Ok. Então, deixa eu ver aqui, vou passar o cálculo para cá, tá? Então, vai ficar aí 3ax, raiz quadrada de 25 é 5 e de b quadrado é b. Tá? Uma aqui é uma equação de segundo grau, fica mais ou menos a raiz quadrada. Então, aqui vai ficar mais ou menos. Né? Então, como eu quero o valor de x, então x é igual a mais ou menos 5b sobre 3a. Posso continuar? Deixa eu me atrasar. Não, não? Fala.
gostando de ver, Marcelo, você está muito eficiente. Gosto dessa atitude. Ser realmente eficiente. Praticar, né? Prática leva à perfeição. Posso, né? Vamos lá. B. Olhando a B, dá para me isolar algo ou posso aplicar pássaro direto? Dá para isolar, né? Jogar ali o 49p ao quadrado no segundo membro, né? Então vai ficar menos 16x ao quadrado igual. Está positivo, passa para o outro lado negativo, 49p ao quadrado. Como não pode ter esse menos aqui, multiplica tudo por menos 1. Então vai ficar 16x quadrado igual a 49p ao quadrado. Ok? Esse 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, vezes x ao quadrado igual a 49p ao quadrado. Então, expoentes são iguais, então eu posso fazer isso aqui, né? Igual a 49p ao quadrado. Então, vai virar um radical. Então, 4x é igual a raiz quadrada de 49p ao quadrado. O espaço acabou, né? Mas 4x é igual, como é uma raiz quadrada, é uma equação de segundo grau, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7 e de p ao quadrado é p. Então, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a mais ou menos 7p sobre 4, né? Ok? Mais ou menos 7p sobre 4. Essa é chamada de equação literal, tá? A gente não acompanha aí uma incógnita a mais. Ok, Guilherme? Está entendendo, filho? Você consegue ouvir música e entender ao mesmo tempo, né? Bem, tira o chapéu, né? Muito bom. Davi, alguma dúvida? Não. Nenhum. Bem. Willis, alguma pergunta? Nenhuma? Tudo bem. Bom, 3. Posso para 3? Não? Ok. A 4, gente, a letra B da 4 vai dar um trabalhinho. A gente vai conseguir fazer. A B da 4. Tá? Mas nós vamos conseguir fazer. Com muita calma, a gente vai conseguir chegar lá. Exatamente. Ok? Quando tem uma raiz, quando tem uma fração dentro de uma raiz, é obrigatório fazer a raiz das duas? Das duas. Então, quando não dá Se no idioma não tiver, tem que fazer radiciação. Vai ver lá. 3. na B eu não consegui encontrar. Não conseguiu encontrar? Porque deu mais ou menos 28y sobre 7a. Já vi. 3. Resolva cada equação literal dada como incógnita y, né? Determinando seu conjunto de solução.
Então, nesse caso aqui, ó, eu não tenho o C, vou ter o B, né? Tá? Nesse caso, 6y² menos 9yb igual a 0. Esse B que está aqui é o parâmetro, né? Tá? Então, como tem um y, esse y aqui com 9 e b vai ser o próprio b. Nesse caso, a gente vai fazer a fatoração, né? Então, o 6, vou começar por aqui, tá? Vai para cá. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Y é y vezes y. Menos o 9 é 3 vezes 3. I vezes y vezes b igual a 0. Tá? Então, o que eu vou fazer? Fatorar. Né? Tira um 3 daqui, um daqui, daqui ele. Tira um y daqui, um y daqui, daqui ele. Ok, então não tem mais nada. Abre parêntese, 2. Só tem um 2 vezes y, né? 2y e 3 vezes b. Então, menos 3b. Fecha parênteses igual a 0. Então, quando eu faço isso, automaticamente já tem um valor para y, né? Então, 3y igual a 0. Y é igual a 0 dividido por 3. Então, y é igual a 0. Uma da resposta. A outra é pegar o cara que está aqui dentro e vai igualar a 0. Então, 2y menos 3b igual a 0. Então, 2y é igual a 3b. Então, y é igual a 3b sobre 2. Então, o conjunto de solução, eu tenho aí 0 e 3b sobre 2. Não entendeu? Você perdeu a aula de fatoração. O resto pegou, né? Fatoração que eu descei. Porque é o seguinte, filho. Quando tem aqui, ó, y² menos y. Dá para fatorar esse cara. Deixar em evidência. Y² é y vezes y, menos y. Eu tiro um y daqui, transforma em um só, tá aqui ele. Então, esses dois transformam em um. Abre parênteses, sobrou aqui é quem? Y. E aqui sobrou quem? O 1 que está aqui na frente. Y vezes y ao quadrado, y vezes menos 1, menos y. Aqui tem um comum, esse 3 e esse 3. Então, se eu fizer aqui, ó, 3y vezes 2y, 6y ao quadrado. Está aqui ele. 3y vezes 3b menos 9yb. Está aqui ele. Então está em evidência, fatorado. Tá bom? Já posso copiar? Pode. Só estou explicando ali com o Willis ali. Ok, Emanuel? Quando mais letra, pior é, né? Mas é assim mesmo. A prática leva à perfeição. Praticar você consegue desenvolver. Chegar lá no ensino médio, se eu estiver por aqui, vocês vão aprender muito, né? Se quiserem aprender mesmo. Tem cálculo de equação assim que, olha, só o filé. Né? Então vamos lá, posso ir para a letra B? Ok. Então aqui, ó, o 28 é múltiplo de 7. E já dá para estar dividindo automaticamente. Então, vai ficar a ao quadrado igual a 28y dividido por 7. Então, ay ao quadrado é igual a 28 dividido por 7 é 4y. Ok? E aí? Agora eu passo esse cara para cá. Ó. Professor, só poderia passar logo ele para cá? Logo? Poderia. Vai chegar o mesmo cálculo. Tá? E só diminuir ele ali. Então vai ficar
AY ao quadrado menos 4Y igual a zero. O que eu tenho em comum? Apenas o Y, né? Então eu posso deixar um Y em evidência fora, certo? Aqui sobra A e aqui vai sobrar apenas um Y, porque um já está fora. Aqui vai sobrar apenas o 4, porque esse Y já está aqui. Ok, Willis? Não deu para entender? Entendeu? Ok. Igual a zero. Então, automaticamente, Y igual a zero. Depois, pegar o cara que está dentro e vou igualar a zero. Vai ficar AY menos 4 igual a zero. Então, AY é igual a 4. Y é igual a 4 dividido por A. Então, conjunto de solução. Eu vou ter aí 0 e 4 sobre A. Esse aqui é um 0, né? É um 0. Posso? Pode. Espera, eu estou copiando. Quatro. Resolva cada equação integral dada na incógnita x, determinando seu conjunto de solução. Então, letra A, x quadrado menos 6pqx mais 9p quadrado q quadrado igual a zero. Né? Ou seja, como é uma equação completa, nós temos que usar Bhaskara. Então, temos que descobrir quem é A, quem é B, quem é C nessa equação. Portanto, A vai ser 1, né? B vai ser C, menos 6pq, menos 6pq, e o C vai ser igual a 9p quadrado q ao quadrado, 9p ao quadrado q ao quadrado. Alguma objeção? Deu para entender aí? Separando aí passo a passo. Então, a gente sabe que o delta é a mesma coisa que b quadrado, que b quadrado menos... Oi. Menos 4ac. O x aonde? Não, o x é a incógnita. É em função de x. Tá? Então, delta é igual a B é menos 6pq
menos 4 vezes o A é 1 e o C é P ao quadrado Q ao quadrado. Então, delta é igual a 6 ao quadrado, aqui é o quadrado, né? 6 ao quadrado, 36, P ao quadrado, Q ao quadrado. Menos 4 vezes 1 é 4, P ao quadrado, Q ao quadrado. Então, veja só que as duas constantes, né, o de 36 e o 4, tem as mesmas letras ali, a mesma parte literal. Q quadrado, é P quadrado, Q quadrado. Então, eu posso somar. Então, 9, né? 9P quadrado, Q quadrado. Ah, é verdade, obrigado. Muito bem. Muito bem, meninos e meninas. Tá certo. C é 9 vezes 9P quadrado, Q quadrado. Obrigado. Tá certo. Muito bem. Então, 4 vezes 9, 36P ao quadrado, Q ao quadrado. Então, veja só que tanto uma quanto a outra, né, tem a mesma parte literal, P quadrado, Q quadrado. Então, subtrai aqui os números, né, 36 menos 36 vai dar 0. Então, 36P quadrado, Q quadrado, menos 36P quadrado, Q quadrado é igual a 0. Ok. Então, quando delta é igual a 0, temos duas raízes reais e iguais. Então, x1 é igual a x2, que é igual, que vão ter as mesmas raízes. Então, não é necessário calcular duas, basta calcular uma. Então, como eu sei que delta é igual a 0, eu vou ter duas raízes reais iguais. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos da equação, só que b é menos 6pq. Então, abre parênteses, menos 6pq, mais ou menos raiz quadrada de 0, que o delta é 0, 2 vezes a. O a é 1, então 2 vezes 1. Então, x é igual a menos vezes menos dá mais, né? É necessário colocar o mais? Não, isso aqui é mais, né? Tá bom? Então, não é necessário colocar o mais. Isso aqui é mais. Então, vai ficar 6 mais 6pq, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0, 2 vezes 1, 2. Então, x1 é igual a x2, né? Porque delta é igual a 0, 2 raízes reais iguais. É igual a 6 P dividido por 2. Então, x1 é igual a x2, que é igual a 6 dividido por 2, 3 pq. Ok? Então, o conjunto de solução desta equação é 3 pq. O grande seu. Vamos lá, né?
deixar a letra ou... Não, se tiver bem a parte literal, pode. Mas se tiver um X a mais, por exemplo? Não. Não. Ah, tá. É tudo uma multiplicação? Pode. Não tem problema não. Se der certo, pode sim, não tem problema não. Posso? Então vamos lá. Na letra B tem uma equação. X² mais 3pqx menos 10p² que é o quadrado igual a zero. Então, vamos botar os valores aqui do lado. A é 1, B é 3pq e C é igual a 10p. Não vai dar espaço, tá? Vou tirar o C dali. Vou botar o C aqui embaixo. C é igual a 10p ao quadrado e ao quadrado. Ok. Pronto, a gente sabe que delta é b² menos 4ac, então vai ficar 3pq ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10p ao quadrado, q ao quadrado. Ok? Então, 3 ao quadrado é 9, p ao quadrado, q ao quadrado. Que é o delta, né? Menos aqui é menos 10, né? Então aqui fica menos, ó. Menos. Então aqui é menos. Deixa eu organizar aqui. Que é 4 vezes 1 vezes menos 10p, que é o quadrado, que é o quadrado. Ok, organizou. Então menos vezes menos mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 10, 40. P ao quadrado, Q ao quadrado. Como as duas têm a mesma parte literal, eu vou somar, né? 9 mais 40, 49, P ao quadrado, Q ao quadrado. Então, x é igual a menos b, só que p é 3p, q vai ficar menos 13pq, mais ou menos raiz quadrada de 49p ao quadrado, q ao quadrado, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, x é igual a menos 13pq, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, p de p quadrado é p e de q quadrado é q, dividido por 2. Então, x1 é igual a menos 3pq mais 7pq dividido por 2. Então, menos 3pq mais 7pq é 4pq dividido por 2, que é igual a 2p
2p q. Deu bem no cantinho, né? Dá pra ver, né? Ok. E x2 é igual a menos 3pq menos 7pq dividido por 2, né? Então, menos 3 menos 7 menos 10pq dividido por 2. Então, menos 10 dividido por 2, menos 5pq. Então, o conjunto de solução é, né, 2pq e menos 5pq. Que é a resposta daqui. Vamos copiar. Fala, Miguel. Você não entendeu algo? Você não entendeu algo? Pode perguntar. Entendi, mas é porque o B é exatamente PQX. Oi? O B você já fez PQX? Não. Lembra quando vai isolar ABC? O B é quem acompanha o X. Então, quem é B? 3pq. Maravilhoso, né? Lindo. É lindo esse B. Só não consegui resolver o que eu coloquei. Ó, tudo isso eu estou resolvendo, vocês não estão demorando. Bora aí, ó. Né? Olha o trabalhinho. Mas nada que não seja impossível fazer. Se eu vou aprender, é fácil, né? É fácil cálculo, copia é fácil. Você vai se tornar o gênio, né? O Eu gênio. já sou na professora. Aham. Entendeu? Então vamos lá. Estou gravando a aula. Tudo no vídeo. Falta só mais uma, né? Para a gente finalizar o exercício de aplicação. Já, Guilherme? Copiou? Veja só que não tem espelho. Então dá para fazer na forma fatorada. Dá para fatorar.
Dá para fazer por Bhaskara? Dá. Dá que dar esse trabalhinho todo. Então, quando não tem o C, tem o termo independente de X, quem é C? Quem é C? O cara que ele tem X. Então, tu não tem C aí. Então, dá para usar a forma fatorada. Entendeu? Já, gente? Já? Ó, dá para usar essa forma fatorada nessa questão. Então, vamos lá. Tento fazer as 5 aí rapidão. 2 minutos. 2 minutos para fazer. Vamos lá, vamos tentar. A, B, C, D ou E. Prova. Você fez? Mostra. Sai daqui, bicho. Mas assim, professor, se eu não fizer por conta fatorada, se eu não fizer por conta fatorada, A seria, ou C seria o quê? Não. Forma fatorada não vai achar A, B, B, C. Não, eu sei, mas se eu não fosse fazer, C seria 0. 4. C seria o E 0. A seria 4A ou C4? 4A. E o B seria só o menos 6. O B seria só o menos 6. Dá para fazer pela forma fatorada, né? Cadê? Eu não vou achar, eu não vou puxar, mas da próxima parte, seria 12 dividido por 4A. Daria esse 14 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3, né? 4 dividido por 4 vai ficar 3 sobre A. Já? Posso? Peraí. Bora de mulher, bora tentar mulher. Para forma fatorada? Não. Tu não vai isolar. Vai fatorar. Você só pode fazer das duas formas distintas, por Bhaskara e sem Bhaskara. Vamos lá. Então, olha só, fazendo pela forma fatorada, o 4 é 2 vezes 2, vezes A, vezes x, que é x quadrado. O 6 é 2 vezes 3, vezes x, igual a 0. Correto? Então, o que eu tenho em comum? 2. Daqui ele, vezes. O que eu tenho mais comum? X. Daqui ele. O que eu não tenho? Então, acabou. Sobrou aqui 2AX menos, aqui sobrou apenas o 3, igual a 0. Então, ele fala assim, ó, considere que a seguinte equação literal dada na incógnita x, seu conjunto de solução é dada por, né? Então, automaticamente já tem um valor para x. Então, 2x igual a 0, x igual a 0 dividido por 2, x igual a 0 é a primeira raiz, né? Eu tenho 0 aqui, aqui. Ok, então essas três aqui a ABC descarta, certo? Porque já tinha uma das raízes. Ok, então a gente descarta ABC, né? Só apagando aqui. Depois eu pego esse cara aqui e vou igualar a 0.
2ax menos 3 igual a 0, 2ax igual a 3, x igual a 3 sobre 2a. Então, conjunto de solução dessa equação, 0 e 3 sobre 2a. Alternativa D de dado. Então, essa é a redação dos exercícios de aplicação.